Obrigada a todos os amigos pelo convite. E é sempre, né, uma grande alegria que a gente possa realmente aprender um pouquinho mais com Jesus nessa caminhada e que essa noite possa então ser proveitosa para todos nós nas reflexões, que a gente possa tirar um pouquinho das reflexões de hoje para levar realmente para as nossas vidas e nos sentirmos mais fortalecidos para a caminhada, né, para a jornada. E o tema que a gente escolheu falar hoje é um pouquinho sobre trabalho e confiança. E eu gosto sempre de começar trazendo um trechinho do Evangelho que é base, né? A gente vai buscar lá em Jesus sempre alguma base de reflexão. E hoje eu selecionei um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que é um trechinho bastante conhecido de todos nós, quando Jesus diz lá nos versículos 26 ao 29, ele diz: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que vos inquietais? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Trazer as reflexões de Jesus significa sempre, quando a gente vai na fonte, né? A gente busca do Evangelho algumas reflexões, mas também o texto dali do que Jesus falou para nós, ele fala sempre aos nossos corações. O Evangelho ele é muito profundo e ele tem diversas camadas, diversos níveis de entendimento, e de uma passagem bastante curta como essa, a gente pode tirar uma infinidade de reflexões. Mas uma primeira leitura sempre nos possibilita uma compreensão direta de alguma coisa que é bem pronta. E nesse caso, o Evangelho fala muito diretamente aos nossos corações. Na nossa jornada da vida, a gente sempre pode aprender ou nos conectar ao texto, à fala de Jesus, aos seus ensinamentos, de duas maneiras. Uma é pelo sentimento, né, pelo coração, e a outra é pelo intelecto, quando a gente se debruça realmente para estudar e para ir mais a fundo. E a primeira coisa que o Evangelho faz é tocar os nossos corações. Então, todos nós, quando a gente lê um texto como esse, eu sei que a primeira coisa que toca é o nosso sentimento e a gente se sente acolhido por Jesus. A gente recebe da sua fala consolo. A gente recebe um chamamento à confiança, a lembrarmos que Deus é Pai de todos nós e que se Ele olha pelas aves do céu, se Ele olha pelos lírios do campo e segue dando, né, a eles todas as possibilidades de alimentação, enfim, de tudo isso, que não faria Deus conosco, né? Será que nos desampara diante das dificuldades da vida, diante das lutas, das batalhas? A gente vive hoje momentos desafiadores da transição, e diante das dificuldades do mundo que todos enfrentamos sempre, uma coisa é certa: Deus segue olhando por nós e segue oferecendo a cada um de nós o pão nosso de cada dia, como o Edu bem lembrou, né, no Pai Nosso no início. O pão nosso que a gente pede, né, nessa oração que Jesus nos ensinou, Jesus, ele faz esse vínculo, né, essa conexão com o Pai, quando nos mostra
esse Pai que é, sim, acolhedor, né, que ampara e que sustenta todos nós. Então, quando a gente olha para essa passagem e começa a perceber o quanto Deus é bom e grandioso para com toda a sua criação, a gente, ainda que o intelecto não consiga compreender muito bem como é que funciona toda essa dinâmica na criação divina, o coração já vai começando a sentir esse amor de Deus por nós, né? A gente vai sendo levado ao Evangelho, então, primeiro, por esse caminho do coração. E é isso que essa mensagem transmite para nós, né? Consolo, acolhimento, porque o Pai alimenta as aves, o Pai olha pelos lírios, então, e segue olhando por todos nós. E aí a gente vai refletir, então, um pouquinho sobre todo esse amparo, todo esse acolhimento, tudo isso que Deus faz por toda a criação, pelos animais, pelas plantas e por nós também. Seria tudo isso uma dádiva gratuita do Criador? E a gente vai perceber que muito do que a gente recebe de Deus é sim gratuito, né? É aquele conceito de graça que é tão presente no Evangelho, que Paulo fala tanto, porque Deus, sendo a infinita bondade, ele oferece para todos os seus filhos, sim, um amor gratuito, no sentido de que independente do que a gente faça, independente das nossas maiores resistências, do nosso endurecimento, ou de insistirmos nos caminhos equivocados, Deus vai seguir nos amando sempre. E esse amor é gratuito. Isso sim a gente recebe sempre. Mas para além de tudo isso, a gente está inserido numa grande orquestra, uma grande orquestra da criação, que tem suas leis. E tudo que a gente vive, toda a nossa vida está inserida, então, ou é regida pelas leis divinas, porque Deus é suprema bondade, mas é também inteligência suprema. E aí, para que o universo funcione, Deus estabelece leis, leis que regem todas as situações que regem as nossas vidas, que nos orientam a caminhada e que são capazes de harmonizar, então, toda essa complexidade de relações, de vínculos, de seres envolvidos na criação. Tudo isso está muito bem organizado, muito bem conduzido pelas leis divinas. E dentro das leis, assim como as leis do mundo, as leis civis, né, que são responsáveis por manter uma ordem da nossa sociedade, dentro das leis civis nós temos direitos e deveres. E dentro das leis divinas, que é muito maior do que a lei dos homens, nós também estamos inseridos nesses processos, né? Cabe também a cada um de nós alguns direitos e deveres, se assim podemos dizer, ou temos aí o nosso papel dentro de todas essas leis, para que a gente possa se enquadrar nessa grande orquestra e se harmonizar com essa grande harmonia, né? Fazer o nosso papel para que a gente esteja equilibrado com esse equilíbrio universal todo, né? Como as leis divinas vão estabelecer. E dentro das leis divinas, então, a gente tem um aspecto que muito nos diz respeito e que aí a gente vai ficar se perguntando aqui, né? O que fazem as aves e os lírios para receber de Deus esse amparo? Será que ele é só gratuito no sentido do amor de Deus?
ou para cada um de nós cabe também, né, algumas responsabilidades, alguns deveres. Cada um de nós está inserido, como eu disse, na lei divina, e um aspecto dela é a lei do trabalho. E é um pouquinho sobre ele que a gente gostaria de falar aqui hoje, porque o trabalho é um aspecto que a gente sabe bem o quanto ele é necessário nas nossas vidas. Se a gente está encarnado no mundo, a gente sabe que para manter o sustento dos nossos lares, a gente precisa trabalhar. E isso pensando de uma maneira assim bastante simples e superficial, só pensando mesmo no trabalho profissional e no sustento que ele nos dá, a possibilidade de levar o alimento às nossas mesas, né? De cumprir aí com as nossas obrigações familiares e nossas mesmo, né? Do nosso próprio corpo, do nosso próprio sustento e sobrevivência aqui no mundo. E aí, para entender um pouquinho melhor disso, a gente recorre ao Livro dos Espíritos. Quando Kardec faz algumas perguntas que são bastante claras e os espíritos muito diretos nas respostas, eles orientam para a gente, indicam para nós um pouquinho sobre essa necessidade do trabalho e como é que isso funciona na lei divina, né? O Livro dos Espíritos, a partir da questão 674, entra um pouquinho nesse assunto e já nessa primeira questão pergunta se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. E aí os espíritos vão responder que sim, né? Que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. E aí, como eu dizia, se a gente olhar só para a nossa vida aqui, para que a gente sobreviva no corpo, aqui na matéria, a gente precisa trabalhar, o mínimo que seja, né? E se a gente pensar, falávamos, né, em termos de profissionais de sustento, para que a gente possa ter recursos, né, para suprir as nossas necessidades, mas ainda que a gente não tivesse que trabalhar por qualquer razão de ter alguém para que nos sustentasse, algum outro meio que nos sustentasse, a gente precisa do mínimo de trabalho, que seja a movimentação do próprio corpo, por exemplo, porque se a gente fica estagnado, se a gente fica parado, deitado, sem fazer nenhuma movimentação, nenhum exercício, nada, o corpo também vai paralisando, vai estagnando, a musculatura vai cedendo, né? Então, o trabalho mínimo para que esse corpo possa seguir, a gente precisa fazer. Nem que seja o trabalho de se levantar para se alimentar, nem que seja o trabalho. Alguma coisa a gente sempre precisa fazer nesse sentido. Então, é sim o trabalho uma necessidade. E aí, as perguntas seguem, né? Na questão 676, Kardec pergunta por que o trabalho se impõe ao homem. E aí a gente já percebe também o quanto ele está inserido na lei divina, porque quando a gente fala de imposição, como Kardec usa o termo aqui, né, a palavra, é porque faz parte da lei divina, né? É uma coisa sobre a qual a gente não pode fugir. Como eu falava, só de existirmos aqui no mundo, a gente precisa trabalhar. Então, é sim uma imposição nesse sentido, né? E aí a resposta dos espíritos é bem nesses termos, de que é uma consequência da própria natureza corpórea. Então, estarmos encarnados é essa oportunidade que Deus nos dá de trabalhar, porque o trabalho é necessário aqui no mundo. Mas a gente estava falando de uma passagem de Jesus, quando ele vai exaltar aí o amparo divino para as aves do céu, para os lírios do campo. E a gente pode ficar se perguntando como é que funciona nesse caso, né? As aves, os lírios, será que eles trabalham? Como é que isso funciona na natureza? Porque a gente está falando aqui do trabalho de nós, seres humanos, né, que trabalhamos aí, mas
não tenhamos dúvida de que tudo na natureza trabalha, porque uma outra coisa importante da gente perceber é o que é o trabalho. Será que o trabalho é só aquele trabalho remunerado que a gente tem profissionalmente? Kardec também faz essa pergunta na questão 675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos dão uma resposta muito abrangente que nos possibilita uma compreensão bastante profunda desse tema, porque eles dizem: não, o espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então, trabalho é toda ocupação útil, útil para nós, útil para aqueles que nos rodeiam. Isso, para os espíritos, é caracterizado como trabalho. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, para perceber que muitos que aqui no mundo, muitas vezes vão ser caracterizados como pessoas que não trabalham, porque não têm aí um trabalho remunerado ou coisa desse tipo, podem sim trabalhar e muito de outras maneiras, porque o trabalho é sim o trabalho da realização, do esforço, da construção de qualquer coisa, mas é também o trabalho do serviço ao semelhante, o trabalho do estudo, porque o estudo é um trabalho extremamente útil para todos nós, é o trabalho do conhecimento, do desenvolvimento do pensamento, das reflexões, né? De trazer tudo isso que vai nos ajudar na nossa própria transformação, o esforço pessoal por vencer as nossas imperfeições, as nossas limitações, tudo isso é trabalho do mais alto nível, né? É oportunidade que a gente tem de transformação, de realização e de sermos úteis, como eu disse, a nós e aos nossos semelhantes. O serviço ao semelhante talvez seja o trabalho dos mais nobres que a gente tenha aqui na Terra. Então, e muitas vezes a gente não consegue perceber muito bem a grandiosidade de todo esse trabalho, né? Mas pensando sobre isso, então, como falávamos, né? Os animais, os lírios, recebem de Deus todo esse amparo, todo esse apoio, sem fazerem nada. Kardec, quando vai comentar esse trecho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse trecho está inserido no capítulo 25, Kardec, como ele costuma fazer, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, seleciona alguns trechos do Evangelho e depois comenta, e quando ele insere essa parte, né, ele vai falar mais ou menos nesses termos, de que a gente não pode levar isso ao pé da letra e entender, então, que o amparo de Deus vem e que para isso, então, Jesus estaria patrocinando a nossa ociosidade, ou seja, a nossa falta de trabalho e de previdência na vida. E muito pelo contrário, né? Kardec vai fazer um relato um pouco nesse sentido, dizendo que a gente não pode se limitar passivamente a aguardar de Deus tudo aquilo que vem dele. Porque vem, né? A gente sabe que Deus nos ampara, mas tem a parte que cabe à criatura. E essa parte que cabe à criatura é o nosso próprio trabalho. Então, por isso é importante a gente sente primeiro, como eu dizia, né? E aí a passagem toca os nossos corações. É um consolo, é um amparo. No momento da dificuldade, que as coisas estão mais difíceis, a gente, quando lê um trecho desse, a gente se sente um pouco mais confortado e pensa: Deus também olha por nós e o necessário não há de faltar, né? Aquilo que é a vontade de Deus para nós, né? Que a gente saiba acolher, mas confiantes de que o amparo segue, né? Conosco, e a gente vê tantos exemplos tão bonitos nesse sentido, de
pessoas que puderam fazer isso ao longo da jornada aqui no mundo, né? Então tem esse primeiro aspecto que é o do coração, mas depois quando a gente começa a observar e refletir um pouquinho mais sobre a passagem, a gente vai percebendo, calma lá, tudo bem, tem um amparo que é lindo e que é presente, mas tem também uma partezinha que cabe a nós, porque Deus é por nós, mas nós estamos aqui no mundo encarnados com alguns propósitos de elevação, de transformação, para isso que a gente está aqui, né? Para nossa caminhada rumo à perfeição. E nesse caminho todo está a oportunidade de trabalhar. E aí, pensando sobre as aves e sobre os lírios, a gente recorre aqui à questão 677, também nessa parte da lei do trabalho. Kardec pergunta: por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Será que os animais, então, estariam isentos, né, dessa possibilidade de serem úteis no coletivo? Muito pelo contrário. Tudo na natureza trabalha, dizem os espíritos. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. O trabalho dos animais é diferente do nosso, né? Porque em outro reino, com outras possibilidades. Mas é interessante que a resposta prossegue dizendo que, provendo as suas necessidades materiais, né, que era isso que eles diziam, né, que o trabalho é o da própria conservação, ou seja, o objetivo, né, da vida animal é conservar, né, a própria vida e tudo. Então, provendo essas necessidades materiais, eles se constituem, os animais, inconscientemente, executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Então, os animais também trabalham nesse sentido porque cumprem os desígnios do alto. Porque os animais estão guiados pelos instintos, né? E os instintos são, digamos que, essa condução de Deus para aqueles princípios inteligentes que ainda não estão no estágio da consciência e da tomada de decisões, né? Então Deus faz essa condução e nesse sentido eles contribuem para a harmonia do todo, como a gente falava. A natureza é tão linda, a natureza é perfeita quando a gente vê sem a influência, né, dos nossos equívocos humanos. A natureza funciona numa grande orquestra mesmo, harmoniosa, né, com cada animal fazendo o seu papel, cada planta fazendo o seu papel, um servindo de alimento ao outro, o outro readubando o solo e o outro purificando o ar, e uma série de tarefas, digamos, né, de colocações que vão fazendo essa grande harmonia. Então, tem todos ali um papel que é muito bem cumprido, porque nessa beleza da natureza as coisas funcionam de maneira muito harmônica. E aí tem um outro trechinho aqui, também nesse sentido, para a gente perceber o quanto existe sim essa parcela, né, de cumprimento aí com as devidas proporções. O Emmanuel, no livro Aulas da Vida, numa mensagem chamada Olhai os Lírios, quando ele comenta exatamente esse trecho, ele diz assim: olhai os lírios do campo, exortou-nos Jesus. A lição nos adverte contra as inquietações improdutivas, sem compelir-nos à ociosidade. Então, como a gente falava, né? A gente se sente aí acolhido para não ficar tão aflito, tão apreensivo diante de dificuldade, coisas que às vezes a gente não consegue ver o vislumbre de como as coisas vão ser resolvidas, mas
como a gente bem ouvia, né, nas histórias do Chico, tudo passa, mas o Emmanuel frisa aqui, sem compelir-nos à ociosidade. E aí ele traz uma frase aqui poética, né, uma descrição muito bonita, que nos traz um pouco do sentido disso. Ele diz: os lírios, para se evidenciarem quais se revelam, não se afligem e nem ceifam. No entanto, ele diz, esforçam-se com paciência, desde a germinação no próprio desenvolvimento, abstendo-se de agitações pela conquista de reservas desnecessárias, com receio do futuro, por acreditarem instintivamente nos suprimentos da vida. Então tem essa parcela de fé, né, de confiança, que é da lei, e interessante quando ele diz, né, que eles esforçam-se com paciência desde a germinação. Então tem todo esse trabalho confiante, né, da sementinha que está lá no fundo da terra, até que ela venha a se tornar o lírio, né, lá no campo. Mas bom, esse é o trabalho dos animais, das plantas, e o que é que cabe ao homem diante disso tudo, né? A gente falava que trabalho é sim toda essa ocupação útil, e o quanto o trabalho é necessário e importante para nós, seres humanos aqui encarnados, na jornada da vida, porque nos dá oportunidades e possibilidades de avançarmos. A gente vai retomar um pouquinho aqui da questão 677, porque em um determinado trecho aqui, os espíritos deixam bastante claro que para o homem o trabalho tem um duplo sentido, que é o da conservação do corpo, como a gente falava, o primeiro deles, o mais óbvio, digamos assim, a gente precisa trabalhar para manter o corpo físico vivo e bem aqui na Terra, né? Mas tem um outro aspecto, que é o do desenvolvimento da faculdade de pensar. Deus nos dá uma possibilidade imensa de trabalho pelo pensamento, a nossa possibilidade de organizar, de planejar, de construir coisas pelo nosso trabalho intelectual, né? O homem, se a gente pensar no tanto de avanço que a gente tem na Terra hoje, né? Todo o conforto que a gente tem, as nossas casas, enfim, tudo que a gente vive hoje veio do pensamento de alguns que inicialmente foram se esforçando, né, para criar coisas, para se desenvolver, para desenvolver o mundo, né, para criar as cidades como a gente tem hoje, a civilização como ela é, e todas essas coisas são o trabalho do homem, né? A gente construiu tudo isso com o amparo e com o auxílio divino, claro, porque tudo sempre parte de Deus. E a gente vai ver que até no desenvolvimento tecnológico e tudo isso, né? As ideias, as descobertas, muitas vezes elas partem, então, dessa inspiração do alto, mas é pelas mãos daqueles que acreditaram naquilo, foram atrás, que testaram, que desenvolveram, que hoje a gente tem tudo que tem, né? Então, essa possibilidade de evolução, tanto do coletivo, né, na transformação do nosso próprio planeta, mas principalmente na transformação de nós mesmos, essa possibilidade do trabalho do pensamento que faz a gente estudar, que faz a gente adquirir conhecimento, que faz a gente ter essa possibilidade de conhecer a lei divina cada vez melhor e trazer isso para a nossa vida, isso acho que a gente é incapaz de calcular a bênção que isso é nas nossas vidas, em termos de possibilidade de progresso e de avanço, como espíritos que somos, né? E
E pensando nisso tudo, né, em todas essas possibilidades que a gente tem de trabalho e de evolução, a gente sai do lugar, a gente vai saindo daquela infância espiritual para atingir a maturidade. Porque assim como a criança no mundo cresce, se desenvolve e pelo seu próprio trabalho, como a gente pode chamar assim, né? O trabalho que a criança faz em si mesma, né? Desde os primeiros esforços de virar-se, quando é ainda um bebezinho muito pequeno, de engatinhar, de ficar em pé, de caminhar, enfim, todo o processo de desenvolvimento que as crianças fazem até chegar à fase adulta, à maturidade, onde efetivamente tem mais possibilidades, né, de trabalho concreto, o espírito também faz esses esforços. Se a gente não sair da ociosidade, né, da estagnação, a gente ficaria para sempre estagnado nessa infância espiritual. E quanto mais a gente avança no trabalho, na realização, mais a gente tem possibilidade de mais trabalho, porque é assim que é na senda evolutiva. Quanto mais a gente avança, mais possibilidade a gente ganha, né? Assim como a criança que vai chegando à fase adulta. Então, esse é o caminho que a gente faz de evolução e é muito bacana a gente perceber o quanto mais a gente trabalha, né, quanto mais a gente compreende esse dever que nos cabe, mais a gente vai poder confiar na providência divina. E aí a gente retoma, né, a passagem do Evangelho. Porque como é que às vezes a gente olha, a gente lê e a gente sim, né, se sente consolado por perceber que Deus está olhando por nós, mas tantas vezes a gente se vê ainda falhando nessa confiança, né? A gente desanima diante das dificuldades e se vê assim pensando, será que é isso mesmo, né? E aí a gente percebe então que o trabalho ele tem essa grande possibilidade de fortalecer também a nossa confiança. Porque a gente sabe que na medida dos nossos esforços, quanto mais a gente se esforça por fazer o dever que nos compete, por servir aos nossos semelhantes, por aproveitar a oportunidade do tempo que nós temos, por aproveitar as bênçãos da tarefa que nos cabe. E essa tarefa pode ser, como eu já disse, qualquer que seja, sendo um trabalho útil para alguém, pode ser útil para o meu irmão que está aqui do meu lado, né? Pode ser útil para uma multidão, isso não importa. Se é um trabalho útil, é um trabalho, é um dever bem cumprido. Se a gente cumpre com os nossos deveres, a nossa consciência fica muito mais leve. E aí o coração também acerena e percebe que a gente fez o nosso esforço. A gente cumpre com a nossa pequena parcelinha de contribuição aqui na Terra, né? Se a gente vive nessa grande rede de harmonia aí no universo, cada um de nós, assim como os animais e as plantas na natureza, nós também temos a nossa parcela de contribuição, aquilo que cabe a cada um de nós para que essa grande harmonia possa seguir, né, equilibrada. Então, se a gente cumpre esse nosso papel, a nossa consciência fica tranquila e a gente consegue se conectar melhor ao alto. E aí a gente vai adquirindo cada vez mais essa certeza de que Deus segue conosco. Se eu faço o meu maior esforço por contribuir naquilo que me cabe, naquilo que é a minha possibilidade, por menor que seja, o meu coração fica tranquilo porque ele sabe
que Deus também está fazendo por mim. Se eu que sou pequenino e imperfeito estou fazendo o meu melhor, que dirá Deus? Agora, quando a gente foge aos nossos deveres, a nossa consciência também cobra. E aí talvez por isso a gente ainda vacile tanto na fé e na confiança de que a gente vai ser amparado, porque num processo talvez de culpa, né, ou de autopunição, a gente duvida. A gente duvida de que é merecedor do amor de Deus. Mas nós somos merecedores, independente de qualquer coisa. O que precisa é que a gente faça esse movimento para abrir os nossos corações e poder realmente acolher esse amor que de Deus é infinito e sempre vai jorrar. E para a gente ir finalizando, talvez, e compreender um pouquinho mais disso tudo, eu gostaria de trazer um texto do Emmanuel, chamado Na Edificação da Fé. Ele está no livro Servidores no Além, e ele diz assim: ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma naquilo que é de belo e de superior dentro da vida. Então ele começa a dizer, né, que para a gente ter essa fé robusta dentro de nós, a gente precisa se associar, ou seja, se harmonizar ao que é belo e superior dentro da vida. Ou seja, a gente precisa estar mais próximo das coisas divinas, porque o belo e o superior vem de Deus, né? Para alcançar, porém, a divina construção, não nos bastam os primores intelectuais, a eloquência preciosa, o êxtase contemplativo ou a desenvoltura nos cálculos do campo da inteligência. A gente fica se perguntando como é esse caminho da construção divina em nós, né? O que a gente precisa fazer para nos sentirmos realmente mais próximos de Deus? E ele está falando que não bastam primores intelectuais, eloquência, ou seja, na fala, né? O êxtase contemplativo, nas várias caminhadas espirituais que a gente já teve ao longo da história, né? De processos de busca espiritual nesse êxtase que é contemplativo apenas, na desenvoltura dos cálculos no campo da inteligência, ou seja, a grande capacidade da mente matemática. Ele complementa dizendo: grandes gênios do raciocínio são por vezes demônios da miséria e da morte. Admiráveis doutrinadores, em muitas ocasiões, são vitrines de palavras brilhantes e vazias. Muitos adoradores da divindade frequentemente mergulham-se na preguiça, a pretexto de cultuar a glória celeste. Famosos matemáticos, não raros, são símbolos de sagacidade e exploração inferior. Então, todas essas características que ele coloca aqui, né, ele dá exemplos de como tantos que passaram pelo mundo por esses caminhos encontram-se ainda distanciados, né, desse caminho efetivo da fé. E ele diz então: amemos o trabalho que a eterna sabedoria nos conferiu. Onde nos situamos, aperfeiçoando-nos a sua execução sempre mais nobre cada dia, e seremos premiados pela grande compreensão, matriz abençoada de toda confiança, de toda serenidade e de todo o engrandecimento do espírito. Então, o trabalho, amemos o trabalho que a eterna sabedoria nos conferiu, e cada um de nós é colocado em um lugar. Cada um de nós tem nas mãos uma possibilidade de trabalho, um campo de ação, mas sempre lembrando um trabalho útil, que é útil. Essa é a grande questão, né, do trabalho. Nós somos peças ou criaturas, né, seres úteis na criação, onde a gente é colocado, por menor que seja aparentemente esse trabalho no mundo,
Ele é onde a eterna sabedoria nos colocou, e é ali que a gente precisa aprender a frutificar, né? Como ele diz aqui, aperfeiçoando-nos a sua execução sempre mais nobre, ou seja, por menor que seja aquele trabalho, que a gente aprenda e consiga fazê-lo da melhor maneira possível, que a gente possa se aperfeiçoar o máximo possível e dar de nós o máximo da nossa capacidade para que aquele trabalho seja o mais nobre possível, que a gente possa fazer com alegria, que a gente possa ser útil aos nossos semelhantes, que a gente possa fazer o melhor ao nosso alcance. Para penetrar os segredos da estatutária, o escultor repete os golpes do buril milhares de vezes. Aqui Emmanuel vai começar a entrar com alguns exemplos, né? Então, o escultor, para fazer uma estátua, ele repete o trabalho, o processo ali das pancadas milhares de vezes. Para produzir o vaso de que se orgulhará em missão bem cumprida, o oleiro demora-se, infinitamente ao contato da argila. Então, ele passa horas dedicando o seu esforço àquilo. Para expor as peças com que enriquecerá o conforto humano, o carpinteiro de mil modos recapitulará o aprimoramento do tronco bruto, ou seja, todo o trabalho, e a gente sabe bem disso. Tudo que a gente queira fazer aqui no mundo, a gente precisa dedicar um pouco de tempo. Um pouco ou muito de tempo, a gente precisa colocar a nossa dedicação efetiva, a gente precisa colocar esforço. Quanto mais a gente se dedica, mais aprimorado vai ficando aquele trabalho, aquela execução, né? Aquela realização que a gente faz. Não te queixes, se a fé ainda te não coroa a razão. E aí o Emmanuel então vai fazer essa correlação dos trabalhos no mundo com esse trabalho interno da edificação da fé, ou daquela confiança que Jesus estava nos mostrando ali naquele trecho do Evangelho que a gente trouxe no início. Ele diz: não te queixes, então, se a fé ainda não te coroa a razão. Consagra-te aos pequeninos sacrifícios, na esfera de tuas diárias obrigações à frente dos outros. Cede de ti mesmo, exercita a bondade, inflama o otimismo por onde passes. Planta a gentileza de teus olhos, movimenta-te no ideal de sublimação que elegeste para alvo de teu destino, aprende a repetir para que te aperfeiçoes. Ou seja, usa dessa possibilidade de todo dia, no pequenino, dedicar-se, consagrar, né, o nosso esforço, o nosso sacrifício em cada obrigação diária. Quanto mais a gente se dedicar nessas pequenas coisas todos os dias, mais a gente vai poder construir o hábito, né? Ele vai dizer aqui em seguida: não vale fixar indefinidamente as estrelas, amaldiçoando as trevas que ainda nos cercam. Acendamos a vela humilde de nossa boa vontade no chão de nossa pobreza individual, para que as sombras terrestres diminuam e o esplendor solar sintonizar-te-á com a nossa flama singela. A tomada insignificante é o refletor da usina quando ligada aos seus poderosos padrões de força. Tudo que a gente constrói na vida, né, todo o hábito, ele precisa desse esforço, dessa dedicação constante. Então, nas pequeninas coisas diárias, que a gente possa todos os dias nos esforçarmos no cumprimento dessas tarefas, no cumprimento do nosso dever no mundo. Pouco a pouco, dia a dia, a gente vai criando essa constância e isso aos poucos vai se tornando então hábito. E aí, como ele diz aqui, né, a gente precisa acender essa pequenina vela, que ainda pode ser bem pequena, mas ela começa a iluminar o chão onde a gente pisa. E fazendo isso sempre, a gente vai caminhando, né,
confessemos Jesus em nossos atos de cada hora. Confessar Jesus não é palavra, né? Confessar Jesus é viver o Evangelho, viver tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que a gente já conhece tanto, já há 2000 anos a gente tem contato com esses ensinamentos e muita coisa a gente já conhece, ainda que a gente não conheça tudo. Muita coisa a gente já conhece, mas ainda não pratica, né? Que a gente possa trazer isso para as nossas vidas dia a dia, sempre um pouquinho, renovando-nos com Ele e sofrendo felizes em seu roteiro de renunciação, auxiliando a todos, olha, sendo útil, né? E servindo cada vez mais em seu nome e de inesperado reconheceremos nossa alma inundada por alegria indizível e por silenciosa luz. Esse é um pouquinho daquela parábola dos talentos também, né? Quando a gente recebe um talento, que a gente possa colocá-lo a serviço, investi-lo para que ele multiplique. E aí, quando a gente menos perceber, aquele um talento que a gente ganhou já se transformou em 2, 3, e a alegria, ela transborda, né? O bem que se faz se multiplica, enfim. E Emmanuel conclui a mensagem dizendo é que o trabalho de comunhão com o Mestre terá realizado em nós a sua obra gloriosa, e a fé perfeita e divina, por tesouro inalienável, brilhará conosco definitivamente incorporada à nossa vida e ao nosso coração. Então, se a gente puder fazer esse trabalho diário, pequenino que seja, mas constante, fazendo disso um hábito, né? Cumprindo com os nossos deveres e deixando aí a nossa consciência mais tranquila de estarmos fazendo a nossa possibilidade nesse trabalho que é útil e que é de comunhão com o Mestre, como ele diz, porque é esse trabalho edificante, né? O trabalho que está orientado pelo Evangelho de Jesus, pelas leis divinas, por tudo que a gente tem aprendido. Então, a gente vai perceber uma fé cada vez mais fortalecida em nossos corações. Que todos nós possamos caminhar, né, trabalhando sempre, aprendendo com Jesus, cumprindo com os nossos deveres, compreendendo quais são os nossos talentos, qual é o lugar que a gente está colocado, né, qual é o trabalho que nos compete, que a gente possa realizá-lo com alegria, com dedicação, com determinação, para fazer sempre o melhor ao nosso alcance, com essas possibilidades, né? O trabalho mais bem feito possível, porque se tem uma coisa que Deus espera de nós é que a gente cumpra, né, aqui com a nossa tarefa, toda a realização aqui no mundo, todo o trabalho divino é feito por meio das criaturas. Então, Jesus segue trabalhando, né? Como o próprio Evangelho diz, né? Jesus fala: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, e nós também devemos seguir trabalhando, né? Então, Jesus segue trabalhando e muito do seu trabalho aqui na Terra é feito também, assim, com essa contribuição de cada um de nós. Pequeninos que somos ainda, mas que unidos somos muitos e podemos, né, e devemos contribuir com essa realização aqui no mundo para que o Evangelho possa ser cada vez mais presente nas nossas vidas, no nosso planeta, né, no coletivo. E para finalizar, eu trouxe só um trechinho final aqui de uma poesia da Maria Dolores, a última estrofe, quando ela diz, o poema se chama Trabalhando, está lá no livro Bênçãos de Amor, e ela diz, sobre a terra tudo passa. Lembrando aí da confiança, de todos os momentos difíceis que a gente possa estar enfrentando, que enfrentamos, né, coletivamente hoje. Sobre a terra tudo passa, não só o fel que te enlaça, outros sorvem fel na taça. Da prova em que estão lutando, Jesus nos guarda e nos guia. Alma irmã, alma sincera, Jesus também nos espera, mas espera
trabalhando. Que a gente também possa seguir trabalhando para ter o coração cada vez mais confiante no amparo do alto, no quanto as dificuldades vão sim passar, né? Mas que nós também somos construtores desse futuro, daquilo que nos cabe. Então, que a gente possa trabalhar com alegria, com amor sempre, e sejamos cada vez mais unidos a Jesus e a Deus nessa caminhada. Muito obrigada, amigos.